Isso nós precisamos resgatar nos dias de hoje. Eu acredito que o maior polo de influência que está na terra é a igreja de Cristo. Só que nós precisamos aprender a nos mover sobre a terra. Sabe, eu sou uma pessoa que prega o arrebatamento, a cruz, amo Jesus, todo mundo sabe disso e conhece. Sou zeloso com a obra dele e amo essa vinda de Cristo, essa proximidade dos sinais. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta: e se Jesus não voltar daqui a 10 anos? E se ele não voltar daqui a 20 anos, 50 anos? Como é que vai ser a igreja do amanhã? Como é que vai estar a igreja do amanhã? Sabe, por muito tempo nós como igreja nos fechamos em cadeias que nós chamamos de templos e deixamos de influenciar o mundo de fora. Nós vamos para o céu, eu creio que nós vamos para o céu, mas nós precisamos influenciar enquanto estamos na terra. Amém? Irmãos, eu queria que você orasse por mim agora de uma forma diferente, porque para eu pregar, eu vou passar alguns slides, eu preciso que eu e o David, que é o sonoplasta hoje, entremos em uma alma só, em uma consciência só. Vou precisar muito da ajuda dele para vocês não se perderem, para eu não me perder. Amém? Então, abaixe a sua cabeça comigo. Senhor Jesus, hoje nós vamos falar de algo importante que tem acontecido nesses dias. Eu queria que o Senhor santificasse a sua palavra, que o Senhor nos instrumentasse, que o Senhor nos desse a capacitação necessária, tanto a mim como o meu irmão David, que o Senhor nos ligasse, Senhor Jesus, de uma forma em que nós trabalhássemos em combinação. Isso eu peço, e que essa palavra frutifique no coração da sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Você conseguiu colocar aí, meu filho, o slide? Aleluia. Preste atenção comigo. Eu não sei se apagar essa luz não fica melhor. Essa aqui de cima, os irmãos também enxergaram. Bem, só isso. Assim tá bom. Olha o que diz essa palavra. O Espírito, quando não é maiúsculo, está falando do Espírito de Deus. Os irmãos estão me enxergando bem? Estão enxergando bem o slide? Amém. Porque se a luz estiver um pouco ofuscada, é só falar. Nossa, tá bom? Olha o que diz. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais ensinamentos. Olha aqui para mim, antes de eu continuar. Está falando que alguns abandonarão a fé, que seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas essas doutrinas e esses espíritos, olha quem traz, tais ensinamentos, vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento, o consumo de alimento que Deus criou para ser recebido como ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3. Pula para o próximo, por favor. Preste atenção, eu quero falar de um assunto muito importante. Eu não posso entrar nesse assunto, e eu quero dizer uma coisa. Hoje eu fiquei muito surpreso pela atitude de um rapaz. Ele me chamou a atenção. Eu tenho um amigo que ele foi assistente social. Ele cresceu na favela, na zona leste de São Paulo. Ele está aqui em Setúbal. Ele é meu amigo, e ele é um daqueles irmãos católicos, dos nossos irmãos católicos. Ele cresceu na favela da zona leste de São Paulo, e ele por muito tempo foi assistente social, e como nós, os estrangeiros, veio tentar a vida aqui em Portugal. Sabe, eu quando mostrei o material, não esse material, porque Deus ele me deu uma instrução. Ele falou: se você levar tudo de uma vez, você vai escandalizar mais do que consolidar. De verdade, irmãos. E eu, como sou um filho obediente, eu falei: Deus, então me ajuda a colocar isso em prática de forma que instrua a igreja, de forma que dê crescimento à igreja e de forma que eu não escandalize a igreja. Amém? Amém. Então você vai me ajudar. Esse rapaz, o nome dele é Sérgio Júnior. Eu conversando com ele, ele é assistente social lá na favela. Eu falei assim: olha, já que você foi assistente, você poderia me ajudar. Nós vamos fazer uma palavra, eu vou dar esse ensino, você me ajuda como assistente.
Porque com a palavra eu sou bom, mas com a experiência você é melhor do que eu. Irmãos, ele me deu uma resposta, pastor Eduardo de Monte, que me surpreendeu muito. Ele é católico, faz parte da nossa família dos irmãos católicos. Mas ele me disse assim, pastor Paulo: eu não estou preparado espiritualmente para te ajudar nesse sentido. Irmãos, você sabe o que a gente fica esperando? A gente espera isso do crente, dos nossos irmãos que estão no Rio. Mas quando o irmão católico fala isso, pastor, eu falei, nossa, o negócio está sério mesmo, né? Então eu quero falar de um assunto, eu preciso que você me empreste a sua atenção. Nós falamos coisas gloriosas aqui, a palavra é gloriosa, só que ela não funciona só no sentido horizontal. A palavra também nos dá instrução aqui no vertical, amém? Amém. Alguém já ouviu falar em marxismo? O senhor não conta. Não pode. Eu tenho certeza que quem estudou, quem está na escola, depois do 6º ano, do 7º ano, não sei, ele já ouviu falar em marxismo. Karl Marx foi um filósofo alemão que não existe capitalismo, não existe globalismo, não existe socialismo sem Karl Marx. Esse cara, ele é um patrono de influência muito poderoso. Ele, assim como nós temos raízes babilônicas, assim como nós temos trissecado na sociedade raízes helenistas, nós também temos raízes marxistas. O Karl Marx era um cara muito louco. Eu não sei de onde ele tirou essa filosofia, que eu acho que ele deve ter lido Éden em alguma outra Bíblia que não é a nossa, que o homem, ele não precisa ter um comprometimento familiar, que o homem e a mulher não precisam ter um compromisso com família, que o homem deve seguir os seus instintos. E ele colocou isso numa visão social. Ele influenciou toda a política, toda a economia mundial é influenciada por Karl Marx. Todo socialismo, você vê esses padrões sociais que mudam. Quer outrora nós éramos ensinados na escola português, matemática, ciências. Na minha época ele tinha ensino religioso e outras matérias parecidas. Mas hoje não, tem matérias que vão crescendo. O socialismo ele vai se mexendo, é como as placas tectônicas da Terra. Quer uma hora estavam quietas, quer outra hora elas avançam, elas mexem, elas mudam. E tudo isso é influenciado por Karl Marx. Os marxistas são pais do comunismo. Não existe comunismo sem o marxismo. Ele é pai do comunismo. Ele assim como pegou outras influências, ele influenciou o comunismo. O marxismo cultural, depois você vai ler Elizabeth Singer. Se Hitler foi pai do eugenismo. Eu sei que parece difícil a linguagem, mas vá anotando aí para você estudar em casa depois, é para não perder tempo. Se Adolf Hitler foi pai do eugenismo, Elizabeth Singer foi mãe do eugenismo. Essa mulher, influenciada pelo marxismo, ela teve uma mãe que teve muitos filhos, 19. A mãe dela teve 19 filhos. Dentre os 19, 7 filhos morreram. E essa mulher, ela cresceu, e quando conheceu a obra de Karl Marx, ela falou, peraí, a mulher ela não precisa ser uma escrava de homem. A mulher não precisa ser uma escrava. Ela não nasceu só para proliferar a humanidade. E ela lança nas bases do marxismo um feminismo anterior. E ela, irmãos, ela conseguiu matar mais de 100 mil fetos até os dias de hoje. Na América ainda existem as clínicas que foram patrocinadas pelo movimento dessa mulher, que influenciada pelo marxismo, chama-se, depois você pode olhar nas fontes da internet, chama Pai Projetado. Pai Projetado. Você depois dá uma olhada lá. Mas o marxismo ele influenciou tudo isso. A nossa cultura social, a nossa cultura racial, a nossa cultura econômica, política, tudo isso é influência do marxismo. E ele tem uma visão que o que atrapalha a evolução social, cultural, filosófica, econômica, científica de toda a humanidade. Ele acredita, o marxismo prega que o homem só não evoluiu mais por causa de um motivo, chamado religião. Marx, ele disse que a religião, ela prende o ser humano, que a religião, ela trava o ser humano em padrões, e que nós, os homens, criamos um pseudo-deus que fez leis, que fez regras, que fez a moral,
na moral. Eu queria que passasse o vídeo para mim. Olha o que Karl Marx pensa sobre religião. Eu não estou pregando para Karl Marx, irmãos. Nós vamos falar da Bíblia. Segura aí, eu só estou explicando a matéria. A sociedade vive em um consumismo desenfreado, onde tudo é valorizado para o seu bem próprio, levando assim ao individualismo. A religião entra em cada indivíduo como forma de amenizar seu sofrimento, como intermediária para sanar todas as dificuldades encontradas em cada indivíduo, alienando assim o homem. A religião é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito. Na alienação religiosa, o homem se projeta, segundo Marx, para fora de si, de maneira vã e inútil. Seu ser essencial perde-se na ilusão de um mundo transcendente. A religião nada mais é que a projeção do ser do homem no mundo ilusório. Com ela, o homem elimina-se. A religião faz o sujeito criticado, alcançando Deus sobre as nuvens, em vez de dar-se conta de que o céu está sobre a terra. Marx admite que a religião seja uma ilusão, não porém ilusão puramente intelectual. É uma maneira da existência humana intrinsecamente falsa. A religião nasce, segundo Marx, da convivência social e política perturbada dos homens. Aleluia. Alguém entendeu alguma coisa? Preste atenção, esse cara tem uma frase famosa chamada: a religião é o ópio da sociedade. E ele tem seguidores. Eu já preguei outra vez aqui. Tem um cara chamado Herbert Marcuse, que ele espalhou aquela frase: faça amor, não faça guerra, que os Beatles pulverizaram. Sabia? Espalhou uma série de culturas que influenciaram nos anos 70 o movimento do hippie. Pode voltar para o slide, por favor, David. E influenciou uma série de fatores. E esses caras, eles espalharam o marxismo de uma forma poderosa. Sabe, Karl Marx, ele acredita que a religião é um fenômeno, que a religião é algo que nos trava, que nos bloqueia, que a religião foi o homem que criou para tentar sarar as suas culpas, os seus medos e os seus traumas. Preste atenção, o marxismo é contra, explicitamente. Se você ver os partidos políticos no Brasil, você vai entender mais isso. Ele é contra tudo que é Deus e sua ética moral. Para o marxismo não existe pecado. Pecado é uma coisa que nós criamos por causa dessa falsa moral judaico-cristã. Herbert Marcuse, entendendo isso, quando escreveu o seu livro Eras e Civilizações, ele disse: para nós conseguirmos libertar o homem, nós temos que acabar com a moral judaico-cristã. Por isso que nós somos injetados todos os dias nesses valores corrompidos, porque ele é contra o marxismo, contra tudo que é Deus e a sua ética moral, contra os seus valores sociais. Quer um exemplo? O irmão Eduardo e eu trabalhamos na mesma situação, em uma mesma empresa. Os meios que eu uso para subir, para ganhar patamar na empresa, não importa, porque os valores sociais de um homem para um outro homem não é acreditado por Karl Marx. Esse é o marxismo. Não importa os meios, que vença o mais fraco, o mais forte, morte aos fracos. Os meios, se ele é pisado, azar o dedo. Então, seus valores sociais são totalmente deturpados. É contra a instituição família tradicional. Karl Marx, ele prega que o homem, ele sofre pressões do lado de fora, porque ele tem uma pressão dentro. Ele sofre pressão por um patrão, por uma empresa, porque ele já vive dentro de uma pressão em ter que trabalhar para sustentar uma família, em ter que dar educação para os filhos. Então ele é totalmente contra o marxismo, contra a família tradicional. E se você entender um pouquinho do marxismo, você vai entender por que nós estamos vivendo no mundo que estamos vivendo hoje.
Por que a família tem sido atacada hoje? Ele é contra explicitamente a religião. Eu disse a frase famosa dele. Ele é totalmente. Ele acha que o homem criou Deus para prender outros homens ou para sarar suas culpas. Pula para o próximo, por favor. Olha o que a Bíblia diz. No passado, isso é Pedro falando. Eu queria que você ouvisse bem, porque eu vou explicar um pouquinho melhor. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Quando fala de falso profeta, dentro. Amém? Falso profeta é alguém. Profeta é aquele que é um mensageiro enviado do Senhor. O falso profeta é aquele que fala a palavra que o Senhor não disse. Mas olha que continua o texto. Como também surgirão. Quem entende de português está vendo que está numa causa futura. Amém? Todo mundo está entendendo? Mas eu preciso que você raciocine comigo para eu explicar isso. Surgirão entre vocês falsos mestres. Não é falso profeta. O falso profeta já tinha. Falsos mestres é aquele que ensina. O mestre é aquele que ensina doutrinas. O mestre é aquele que ensina coisas. Amém? Surgirão falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha outra vez para mim. Esses mestres que introduziram, eles trouxeram sobre eles repentina destruição. Se você estudar a história da tríade satânica que espalhava o satanismo no mundo, um cara chamado Aleister Crowley foi o maior satanista vivo no mundo. O cara que descobriu coisa que até hoje ele é estudado. Ele viveu dentro das pirâmides há algum tempo e ninguém sabe como esse homem sobreviveu. Ele foi o patrono, o pai do satanismo no mundo. O segundo emissário, o cara que escreveu a Bíblia satânica, chama Anthony LaVey, o livro da lei. Esse cara foi um dos maiores homens que influenciaram a cultura rock and roll. Ele abriu isso. E o terceiro nesse mandato, João Aquino, foi o maior missionário para o lado de Satanás que existiu na terra. Esses homens, se você estudar a história deles e dos seguidores dele, como os próprios Beatles, John Lennon, e tem uma parte deles que não dá para falar agora, você vai ver que eles saíram em repentina destruição. Só que no momento em que eles saíram, as heresias destruidoras já estavam inseridas no meio. E preste atenção, toda vez que uma geração tomba e essa heresia não morre junto com a geração seguinte desperta achando que isso é uma verdade. Você está entendendo? Toda vez que uma heresia é colocada, eu vou dizer uma coisa, vou falar, imagina uma heresia bem grande, eu falo ela aqui, e começo a pregar essa heresia. Se eu não for corrigido, se eu não for salientar que aquilo é uma heresia, os meus filhos não verão como heresia, os meus filhos verão como verdade. E aqueles, toda a geração para quem eu preguei, depois que eu tomar, aquilo é subtraído como verdade. Amém? Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Eu queria que você guardasse esse pedacinho. Histórias que inventaram no seu coração. Eu vou precisar da sua mente daqui a pouco. Esses homens difamaram o caminho da verdade, e em sua cobiça os mestres exploraram com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Depois você anota. Preste atenção, quem falou foi Pedro. Fala para o Senhor, foi Pedro. Foi Pedro. Fala, Pedro era apóstolo de Jesus. Pedro era apóstolo de Jesus. Pula para o próximo. Olha o que Judas fala. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos. Fala do alemão, predito pelos apóstolos. Ou antes quem estava falando era Pedro, o apóstolo. Agora olha o que essa palavra diz. Predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Raciocina comigo. Você acredita que nós estamos nos últimos tempos? Amém. Você acredita que esses sinais que estão acontecendo na terra, no céu, debaixo da terra, nos rios, nas florestas, é sinal do arrebatamento da igreja? Amém. Então essa palavra é para agora.
Se nós acreditamos, se você acredita que com os sinais, pastor Anderson, que estão acontecendo agora, se acreditamos que é o último tempo da igreja, então essa palavra é atual, é para agora. Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses serão os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo de Deus. Olha para mim uma coisa. Esses zombadores, eles têm pregado uma falsa doutrina. Eu acho que nós pulamos o vídeo 2, não pulamos? Pulamos? Dá para voltar ele então? Coloca ele. Preste atenção. Antes de eu explicar isso aqui, eu quero que você assista o vídeo 2. Estou achando falta de alguma coisa na matéria. Então, preste atenção, esse é bem rapidinho. Pastor Augusto Nicodemos vai falar do marxismo e a religião. Ele intitulou esse livro Água e Óleo. É uma ideologia que está carregada de pressupostos anticristãos. Nós não podemos ficar com a ideologia sem os seus pressupostos. E quando você traz os conceitos marxistas para dentro do cristianismo e usa o marxismo como uma ferramenta social para uma leitura da realidade, para identificar quais são os problemas da sociedade e então apresentar um remédio, o diagnóstico já vai ser prejudicado e vai ser tendencioso por causa dos pressupostos marxistas. No marxismo não existe o conceito de pecado. O pecado como sendo essa rebeldia interior do homem, essa revolta contra Deus, e que é a causa de todos os males sociais. Porque é o coração egoísta do homem, o seu coração violento, é o seu coração sem Deus, de ódio, cheio de ódio e de ressentimento, que o leva a oprimir o próximo, criar leis injustas e a promover a destruição das demais pessoas. Então, o marxismo não tem como identificar essa realidade espiritual. Ele sempre vai ler a realidade à luz da sua teoria, da teoria de Marx, que é um ateu, de que o problema do homem de fato reside nessa questão, que se resume à briga das classes, a luta pelo poder e o domínio dos poderosos, usando toda a máquina política sobre os fracos. Então, essa leitura distorcida ou no mínimo incompleta da realidade. Então, eu tenho muita dificuldade com isso. E nós repudiamos completamente essa associação. Não dá para juntar água e óleo, não dá para misturar essas duas coisas. Amém? Preste atenção, se você acompanha a política brasileira, você vai ver isso acontecendo todos os dias. Água e óleo não se misturam. Tem exemplos dentro da política que os políticos querem destruir a família. Pode colocar naquele que estava fazendo favor isso. O próximo também é um vídeo, né? É ou não? Não. Aquele lá no Brasil, você vai ver, olha, ninguém nunca ouviu falar em classes. Lá no Brasil agora está as classes minoritárias, menos favorecidas. Isso espalhou, isso é uma cultura de Marx. É uma cultura vítima. Preste atenção, se você pega esse pessoal que se intitula de classe menos favorecida, pastor David, e fala contra eles alguma coisa, isso é, como fala quando a gente é preconceito. Mas agora eles zombam da nossa fé. Se você olhar como foi a parada gay em São Paulo de 2014, você se surpreende e se assusta o que aquele povo fez. Eles escracharam uma fé cristã, ortodoxa, católica. Eles acabaram, zombaram, brincaram. E nós não podemos reagir, porque nós somos preconceituosos. Se você ensina o seu filho a palavra de verdade, falando que Deus foi quem criou o sexo masculino e feminino, eles te veem como retrógrado, uma pessoa que não tem capacitação para educar seus filhos. Isso nós estamos vendo nos dias de hoje. E o próprio apóstolo de Jesus profetizou isso. Essa palavra foi escrita há aproximadamente 2000 anos atrás. Parece que é atual, parece que é nova, mas ela foi escrita há 2000 anos. Pula para o próximo, por favor. Ideologia de gênero. Alguém já ouviu falar nisso? Isso está muito atual agora. Mas até 1995, que foi onde surgiu a ideologia de gênero total, lá na China, algumas mulheres do movimento feminista que
foi as mulheres que introduziram isso. Lá na China, em 1995, elas estavam em uma reunião onde estavam muitos líderes mundiais reunidos e elas começaram a pregar isso, ideologia de gênero. E sabe qual é o mal do ser humano? É que você está escutando o que eu estou falando, sim ou não? Amém. Você está escutando o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Você está lendo junto comigo, sim ou não? Sim. Você viu o vídeo passar junto comigo, sim ou não? Sim. Sabe o que acontece com você depois que você sai daqui? Você não persiste no que eu falei. Você comeu a comida que eu dei, mas você mastigou e engoliu. Isso aconteceu em 1995. Elas pregaram a ideologia de gênero. A China, junto com aqueles líderes mundiais que ali estavam, comeram daquela comida e ficaram na dúvida, mas saíram de lá e não pesquisaram nada. É o que está acontecendo hoje. Deixa acontecer para a gente ver o que dá. Não é assim? Depois que acontece, eu disse isso para o pastor Pombal, o mal da igreja moderna é que ela só tende a orar por uma situação, depois que ela vira catástrofe. É desse jeito. Nós, quando os sinais estão sendo anunciados, nós não oramos. Eu sou exemplo disso no Brasil. Eu ouvi, eu já disse isso nesse púlpito, um profeta, quando começou a surgir o Zika vírus no Brasil, eu ouvi um profeta falar assim: olha, esse Zika vírus é uma jogada do diabo, porque isso vai acarretar em um mal maior. E nos primeiros casos que afetou os fetos nas mães, ele falou assim: e esse mal maior vai chamar aborto, que vai manchar a nossa pátria. Irmãos, a hora que ele falou aquilo, eu estava sentado atrás dele quando ele estava pregando. Eu falei assim: esse cara está exagerando. Mas no ano passado o aborto foi aprovado no Brasil até o 3º mês. Se uma mãe acha, se ela pegou uma febre, David, ela está grávida antes dos 3 meses. Não, estou com febre, eu acho que é a dengue, eu acho que é o Zika vírus. Ela pode ir numa clínica pelo SUS, é aprovada pelo SUS e pode abortar. Não precisa de um exame patológico para isso. Ela pode chegar lá e falar: não, eu estou antes de 3 meses porque a lei apoia. E nós temos tendência a orar e a clamar por essas coisas só depois que vira catástrofe. Essa ideologia de gênero não começou agora. Você lembra há 2 ou 3 anos atrás as cartilhas homossexuais que eram espalhadas no primário? Aquilo fez um bafafá para lá e para cá, mas não começou agora. Isso são plantações que vêm sendo colocadas. Você lembra quando começou os primeiros casos em 1995? Eu não sei, tem muita gente que é jovem, talvez não se lembre. E tem muita gente que em 95 já não era. Não, 95 não, 2005. Calma, eu também sou jovem. Em 2005 talvez não eram cristãos. Os primeiros casos de mudança de sexo que tinha era novidade. Estava passando no fantástico. E ninguém se atentou àquilo. A igreja do Senhor, ela não tem prestado atenção nos sinais que Deus deixa nos enxergar para nós orarmos. Nós estamos tão presos aqui dentro da nossa jaula que chamamos de igreja, que não acordamos que nós vivemos na terra, que nós somos a voz de Deus na terra, que nós somos o último suspiro dessa terra. Você é sal desse mundo e você é luz desse mundo. É por isso que você tem que influenciar. Ninguém deu glória a Deus. Sabe, as coisas vão acontecendo. Olha para mim, eles estão batendo nessa mesma tecla todos os dias. É na televisão, está falando disso. No rádio está falando disso. Na internet as matérias que estão vendendo falam disso. Dentro das igrejas o que está em pop agora é isso. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco isso vai ser aprovado. Vai virar normal. Como foi normal o casamento lá na América entre homem com homem, mulher com mulher. Como está sendo normal outras aberrações. Um homem não pode mais ser acusado de pedofilia em certos estados se coabitar com uma menina acima de 12 anos. Isso vai virando coisas normais. Se você for na Alemanha, tem certo lugar da Alemanha que você se assombra, porque a prostituição é aprovada com carteira. Eles dão contrato para a pessoa ser prostituta. Isso vai virando coisas normais, sabe por quê? Porque sinais vêm sendo dados e a igreja não desperta. Eu quero dizer uma coisa para talvez você para acordar: a sua família está em risco, os seus filhos estão em risco, a sua próxima geração está em risco, a igreja do Senhor está em risco. Nós precisamos despertar agora, porque nós pregamos um arrebatamento
os jovens. Eu fui esses dias em um café, um final de semana. Eu estava com o irmão Arise e mais alguém, não me lembro quem. Irmãos, eu fiquei chocado. Eu fiquei abismado. Porque tinha um casalzinho de 13 e 12 anos mais ou menos. Eles não podiam ter mais do que isso. Da forma que eles estavam naquele café, lá tinha lá no Brasil, eu não sei, aqui, aquela bufadona chama puff. No Brasil é puff. Aqui é puff? Beleza, você já entendeu. Irmãos, preste atenção, no lugar público. Eu fiquei escandalizado. Quando eu falei com o irmão Aris está desse jeito, eu falei, está desse jeito, mas eu vou lá. Irmão, passei por uma briga que você não está entendendo. Só não me xingaram de santo e negócio. Falou, cuida da sua vida, você não tem nada a ver. Eu falei, você tem que me respeitar, porque aqui é um lugar público. Quer fazer essa cerveja? Vai para casa de vocês. Ou vai para o inferno, né? Só que isso eu só pensei. Eu só pensei, não falei não. Eu estava crente lá na hora. Então, irmãos, preste atenção. Você já foi na praia no verão aqui? Já viu 2 jovens namorando na praia? Aonde a nossa geração vai parar? Os nossos filhos estão correndo risco. A nossa casa está em risco. Os valores que nos mantêm fiéis a Deus estão em risco. Os valores que mantêm os casamentos em pé estão em risco. Os valores que mantêm a paternidade de um pai para um filho, de uma mãe para uma filha, eles estão em risco. E a igreja está dormindo. A igreja está chacoteando. A igreja está fofocando, tendo intriga interna, sendo que a terra e a humanidade estão em risco. Sabe o que destruiu Sodoma e Gomorra? Estuda a ideologia de gênero e estuda a história de Sodoma e Gomorra. Estava tão perdido que quando eles viam anjos, se eles viam anjos e os anjos eram bonitos e formosos, quando eles olharam, eles falaram, rapaz, nós precisamos coabitar com esses homens. E toda a cidade foi para a porta de Jó e disse, Jó, manda esses homens que são bonitos e formosos sair para fora, para que nós tenhamos relações com eles. Preste atenção, é isso que o diabo quer instaurar outra vez. Uma pandemia, um pandemônio na terra. Nós não vamos ter mais valores. Você não vai ficar mais surpreso daqui a um tempo quando um pai coabitar com uma filha, como 2 irmãos coabitarem, quando uma mãe coabitar com um filho. Sabe por que nós precisamos reagir? Eu sei que pode parecer forte, eu não quero escandalizar você. Graças a Deus só está a gente da casa, graças a Deus não está na internet, e graças a Deus você é adulto, nem muitas crianças têm, e assim tem. Deus deu um som geral aqui. A maioria já está. Amém? Então não olhe para o irmão e fala, nossa, esse irmão está falando coisa. Preste atenção, eu amo a igreja de Jesus Cristo. Eu amo o que Deus padronizou como família. Eu amo as coisas que Deus deixou na terra. Eu amo a nossa herança. Eu amo o céu. Mas nós vivemos na terra. Precisamos despertar agora. Jesus vai voltar, mas a que preço? Será que a nossa geração vai? Eu tenho um filho de 14 anos. Irmãos, tem hora que ele me espanta. Tem hora que ele me fez uma pergunta esses dias que eu não tenho nem coragem de falar para o senhor aqui, pastor David. E eu falei, e agora, Jesus? Eu vou ter que orar e jejuar para responder esse menino. Que geração nós estamos deixando? É isso que nós estamos deixando entrar na nossa casa. Você já viu os desenhos de hoje? Os desenhos do seu filho, o meu assiste? Esses dias eu estava assistindo um desenho de uns monstrinhos feios, desses monstrinhos feios, mas eles estavam na escola. E no meio daqueles monstrinhos tinha uma monstrinha, pastor Ana, que ela estava andando no corredor. E quando estava andando, o desenho fazia o sinal das nádegas, né? E ficou bem grande na tela. É isso que nós estamos alimentando os nossos filhos. É por isso que nossos filhos não vão ter dificuldade de aceitar essas coisas abomináveis, porque eles já estão sendo treinados agora. Você acha por que eles estão nas escolas? Preste atenção, se essa geração pequena crescesse nos valores que nos estabeleceram, eu não estou falando só dos valores religiosos, dos valores sociais, cívicos, econômicos, políticos, culturais. Se não crescermos nos valores que nós já deixamos, irmãos, vai ser muito fácil. Nós precisamos despertar agora. Coloca o próximo para mim. Olha o que é gênero segundo o dicionário. Gênero pode ser definido como aquilo que identifica a diferença entre os homens e as mulheres, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino. De acordo com a definição tradicional de gênero, esse pode ser usado como sinônimo de sexo, referindo-se
que é próprio do sexo masculino e assim como o sexo feminino. Preste atenção, olha o que nós estamos engolindo. Não, gênero não sabe. A criança não sabe se é homem, se é mulher. Olha o que gênero diz que é: diferença entre homem e mulher, masculino e feminino, tradicional sexo sendo referido como sexo masculino e sexo feminino, e eles estão pregando abominações e nós estamos calados engolindo isso. Marmita vencida. Eles vão falando isso, irmãos, parece uma coisa louca, e ninguém estuda, ninguém sabe de onde veio, como começou e como isso tem que chegar, porque na minha época nós íamos para a escola aprender o que é as matérias. Por que eles querem introduzir esse lixo do Satanás dentro das escolas? E a igreja não desperta. Ah não, está lá no Brasil. Não, está no Brasil. Preste atenção, eu vou dizer uma coisa. Você não sabe o peso espiritual que tem a nação brasileira no mundo. Outrora, o maior celeiro missionário foi a América. Hoje, o maior celeiro missionário que tem no planeta Terra chama-se Brasil. Você não sabe o peso espiritual que o Brasil tem sobre as nações. Você não sabe por que o Brasil é tão atacado. Você não sabe por que o Brasil muitas vezes foi escravizado. Você não sabe por que muitas vezes o Brasil foi escrachado. Ele é roubado todos os dias. As nossas famílias são roubadas. Por que esses valores distorcidos estão entrando no Brasil? Porque o Brasil é um peso espiritual para as nações. Nós precisamos. Ô brasileiro, acorda quem você é. Você tem uma semente missionária em você. E tem gente dormindo, comendo essas coisas de marmita. Coloca o vídeo para a gente, David. Preste atenção que é a ideologia de gênero. Não, antes de passar o vídeo, isso pode passar nesse, esse mesmo. E Deus, olha o gênero, criou homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. O que passar disso quem criou foi o diabo. Aleluia. Simples assim. Gênero está na Bíblia. Quem criou foi Deus. Macho e fêmea, gênero de Deus. O sexo masculino e feminino quem criou foi Deus. O que passa disso quem criou foi o diabo. Ensine isso aos seus filhos. Ensine isso. Pode colocar o vídeo agora, por favor, meu filho. Sabe do que se trata? Essa ideologia diz que as crianças não nascem menino e menina, mas devem escolher essa opção ao longo das experiências em sociedade. Tal medida desconsidera até mesmo as diferenças anatômicas do corpo masculino e feminino, afirmando que a criança deve ser criada como neutra e escolher ela mesma o seu gênero. Uma das coisas que essa ideologia ignora é que as crianças, até certa fase da vida, precisam de referenciais sólidos para que vivam a plenitude do gênero com o qual foram criadas. Cores, brinquedos, roupas e até mesmo o banheiro que usam informam sobre o seu gênero. A ideologia de gênero, no entanto, contraria estas e outras necessidades e atribui à escola a responsabilidade de pregar essa neutralidade, anulando assim o papel dos pais, os principais responsáveis por transmitir tais referenciais. Sabemos que a orientação sexual de um adulto faz parte do exercício do seu livre-arbítrio, mas suprimir informações na fase da infância é um grande empecilho para que a escolha seja clara, o que é um confronto à família tradicional, ferindo muito o real livre-arbítrio. O governo federal tentou incluir no Plano Nacional de Educação ideologia de gênero e não tiveram sucesso a nível federal. A Câmara Federal vetou e o Senado também. Agora eles estão recorrendo aos municípios e estados. Aqui na nossa cidade eles estão analisando o Plano Municipal de Educação desde 23 de fevereiro. Mas só agora chegou à Câmara de Vereadores o assunto. Então é pertinente, é algo sério,
é algo que desconstrói a família tradicional, e eu peço aqui a ajuda de todos para compartilhar esse vídeo, para divulgar esse vídeo na internet. Ideologia de gênero, identidade de gênero, o que isso significa? Que o ser humano nasce sem uma identidade sexual. Não é menino, não é menina. Ela nasce neutra. Ela vai nascer como se fosse uma folha sulfite em branco. E aí, ao longo de sua vida, ela vai escolher a sua identidade. Ou seja, uma afronta à família, uma desconstrução da célula-mãe, que era a família tradicional. O que isso vai influenciar dentro de uma sala de aula? Se a ideologia de gênero, a identidade de gênero entrar no plano municipal de educação. Mesmo que o professor não concorde com isso, ele vai ter que ensinar. Vai vir um material didático, vai ser aula e espaços lúdicos, vão ter momentos onde o professor vai ter que tratar sobre esse assunto, sobre essa sexualidade, sobre essa orientação sexual. Isso aí é uma função do pai e da mãe, na sua casa. O governo não tem que se meter na educação sexual do menino e da menina. Pessoal, eu peço que nesse momento vocês nos ajudem nas redes sociais, compartilhem esse vídeo, porque é algo que vai entrar para a história da nossa cidade, do nosso Brasil e do nosso estado. Mais uma vez, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Amém. Não terceirize sua responsabilidade. A Bíblia diz que os seus filhos são herança. Herança, irmãos, quem cuida é você. Você pode ter pessoas que o instruam a cuidar, mas quem cuida é você. Não terceirize responsabilidade, não passe para outro, pula para o próximo. Não, isso é esse aí mesmo, eu que estou perdido. Olha o que a Bíblia diz. Rejeite. Você sabe o que é rejeitar? Amém. Sabe o que é rejeitar? Amém. Vou falar, rejeitar não é opção. Rejeitar não é o Deus que está falando alguma coisa e eu tampar, colocar a mão no ouvido para não ouvir o que ele está falando. Rejeitar não é o pastor Anderson estar mostrando algo que é errado e eu tampar os olhos pelo que ele está mostrando. Rejeitar é falar, eu não quero, eu não aceito, isso não vai passar aqui, não vou conviver com isso. E rejeitar tem que ter opinião, porque ninguém rejeita só com a cabeça. Não, eu rejeito. E por que você rejeita? Você tem que ter percepção. Os seus filhos têm que estar pré-estabelecidos na palavra. Porque você viu a escola moderna do jeito que está. Os nossos filhos estão no campo de guerra. Os nossos futuros netos estarão em campos de guerras maiores. Eles têm que saber rejeitar. E por que eles rejeitam? Não é uma história da carochinha falando, não, senão você vai para o inferno. Não, porque Deus amou você de tal maneira que deu a vida do filho dele para que você fosse salvo. É por isso que você rejeita, porque há leis da salvação, há leis em Deus, há um mandamento perpétuo, um estatuto que vai te levar para morar com ele. E rejeitar, ele tem que saber por quê. Rejeitar não é omissão. Você, como pai, como mãe, nós temos que rejeitar aquilo que os nossos filhos estão fazendo. Se o seu filho, ele não tem disciplina, ele nunca vai saber rejeitar. Você tem que disciplinar o seu filho. É lógico que é com amor, mas você tem que pensar no futuro dele, porque Deus deu ele para você. Rejeite, porém, as fábulas profanas, tolas, e exercitem-se na piedade. Preste atenção, cromossomo XXXY. Cromossomo de homem e cromossomo de mulher, cromossomo masculino e cromossomo feminino. Como é que eles estão falando que existe uma terceira classe? Sendo que, pela palavra masculino e feminino, pela ciência, porque o fenômeno que passa disso não é um fenômeno científico patológico, é um transtorno de comportamento. Amém? O que passa disso é comportamento patológico. Um homem nasce homem, a mulher nasce mulher. Ele escolhe o que ele quer ser, azar dele. Mas que masculino e feminino vem da ciência. E a ciência, na sua maioria, não crê em Deus. E dentro da palavra, masculino e feminino vem de Deus. Amém? Amém. Tanto o mundo como a palavra acreditam nisso. Como é que a gente está aceitando isso? Passa para o próximo, por favor. Olha, preste atenção. A maior arma, estou encerrando. A maior arma da ideologia de gênero, pastor Anderson, é a erotização infantil. A maior arma. A maior
existe nesse estudo de gênero é erotização infantil. Eles assexuam uma criança desde a sua eternidade. Eles têm que saber da eternidade, por quê? Porque a criança vai seguir os instintos que ele foi ensinado. Já viu aquela frase, a criança é como uma esponja? A maior arma do estudo, dessa filosofia, é a sexualização da criança. Existem crianças de 12 anos que estão grávidas. Isso é uma infância roubada. Isso é o que acontece quando a criança diz não a ser uma. Isso é gravíssimo. Não diga a ele ou a ela. A criança não sabe o que está dizendo. Ele pode ser criança, mas sabe muito bem o que é ser criança, o que é ser adolescente. E quando seu filho, sua filha disser isso, tenta mostrar o lado bom de ser criança e diga que ele vai crescer no dia. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando as nossas crianças e formando adultos nelas. Nós não incentivamos mais as crianças a brincarem. Principalmente nós agora que moramos em apartamento. As crianças não chutam mais bola, não correm mais na rua, não sobem em árvore, não soltam pipa. Elas não, é telefone, internet, videogame, meios de comunicação avançados que fazem eles uma esponja mundial. Eles sabem tudo. O próximo é o vídeo. Preste atenção. Deus falou assim: você vai ter que cortar isso, isso e aquilo. Porque tinha uma coisa muito mais detalhada. Mas por causa de algum padrão, outra vez, em outra hora, eu quero me reunir com os líderes e com os obreiros, para nós darmos esse estudo, porque não vai haver escândalo, amém? Mas para não escandalizar, porque a obra é de Deus, a igreja é de Deus, para manter a sua consciência sã, e que as crianças também não se escandalizassem. Preste atenção, queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, só falta esse e outro, e nós já encerramos, amém? Olha o que nós fazemos com as nossas crianças. Preste atenção, mamãe. Você que é mãe, não deixe a sua filha virar adulta. Pare de ensinar o que a sua não deve para a sua filha. Só vaidades. As mães hoje têm ensinado vaidades às filhas. Os pais, ostentação aos filhos. Is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing I swear it will get easier. Remember that we'll never replace you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love inside the rock. We make these memories for ourselves, where our eyes never closing, our hearts never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't Preste atenção no que você tem feito com as crianças, o que nós estamos fazendo. Não deixa a infância, pode preparar o próximo, só não solta ainda. Não deixa a infância dos nossos filhos morrer. Sabe, tem hora que parece que atrapalha quando elas estão correndo aqui dentro, fazendo barulho. Mas deixa as crianças serem crianças. Quem tem que tomar conta delas são os adultos. Nós, como igreja, precisamos despertar. Sabe, nós estamos adultizando, erotizando, deixando que os nossos filhos... Você viu a roupa das crianças hoje? Ei, mamãe, preste atenção. Os pedófilos estão soltos aí fora.
Preste atenção, gente, você manda seu filhinho, sua filhinha para a escola. E pedófilo, homem ou mulher, não gosta só de homem e de mulher, não. Eles não têm problema com o mesmo sexo. Preste atenção, mamãe, papai, que anda com o filhinho na rua, que vai para a praia, que vai para os lugares de lazer. Eu vou te mostrar um vídeo. Esse é o último mesmo. E esse foi o único que Jesus permitiu que eu passasse. O que está acontecendo em uma escola no Brasil. Isso aconteceu em uma escola. E nós encerramos, oramos pelas famílias e encerramos. Eu queria que você reanalisasse. Será que nós temos feito de tudo? Pode soltar, meu filho. Olha o que está acontecendo. Isso é uma escola no Rio Grande do Sul. Preste atenção. Crianças de 6 a 10 anos. De 6 a 10 anos. Em uma escola. Escola pública do Rio Grande do Sul. Eu quero fazer uma pergunta a você que está assistindo o vídeo. Para quem que essas crianças estão ensinando? Para quem que essas crianças estão mostrando os seus corpos? Eu tenho certeza que talvez tenha pais e mães aí, mas para quem mais? Por que eles seriam? Sabe por quê? No Brasil, pedofilia é pecado. Exposição de uma criança de forma sexuada é pecado não. É crime, é contra a lei. Está na instituição brasileira. Por que eles fazem esse tipo de coisa? Sabe por quê? Porque quando tem um projeto, já viu falar na lei, Rua Lê? Quando tem a ver com arte, por que fizeram aquilo no Museu Santander? Por que fizeram aquilo no Museu das Artes em Belo Horizonte? Porque essa lei apoia. Quando fala que é arte, pode fazer essas coisas. Agora eu vou voltar a perguntar: para que essas crianças estão desfilando? Qual o interesse deles filmarem e colocarem na internet? Os pedófilos estão soltos. Os pregadores da falsa moral estão soltos. E os pais dessas crianças não estão pensando no futuro delas. Pode tirar, meu filho. Acho que todo mundo já entendeu. Coloca lá no slide de novo. Para que essas crianças estão desfilando? Por que esse tipo de interesse repentino nas nossas crianças? Eu quero dizer uma coisa para os pais. Olha o que a Bíblia diz. Gravem as minhas palavras no seu coração, na sua mente. Amarre-nas como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Ensine a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados e em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando eles se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Deuteronômio 11, do 10 ao 21. Amarre a escritura no coração dos seus filhos. Nós não podemos mais ser omissos. Temos que ensinar os nossos filhos a palavra. Os nossos filhos sabem muito sobre computador, sabem muito sobre navegar na internet, sabem muito sobre histórias da carochinha, sabem muito sobre muita coisa, mas não sabem a palavra do Senhor. E eu estou me incluindo nisso. Eu sou pregador da palavra. E eu dedico muito tempo a estudar. Eu dedico muito tempo ao trabalho. Eu dedico muito tempo às coisas triviais. Eu disse para o Senhor, porque isso apertou para mim, eu vou dedicar também muito tempo a ensinar os meus filhos. Eu vou ensinar muito tempo a colocar a palavra no coração dos meus filhos. Eu queria que você se colocasse de pé. Olha aqui o último versículo. Nós vamos orar pelas famílias. E eu queria convidar você. Eu queria que você não se escandalizasse com a minha linguagem, com as minhas expressões corporais. Eu tenho hora que
Nossa, irmãos, dá um negócio em mim. Isso me deixa muito revoltado. E não me deixa revoltado só porque o mundo está pregando isso. Revoltado porque me tiraram dos povos. A igreja me tirou dos povos. Eu não estou falando da igreja catedral da palavra, estou falando da igreja que me enganou quando eu era jovem. Eu ouvi, pastor Anderson, na assembleia onde eu cresci, todo crente que vai para a faculdade se desvia. Eu ouvi pastores pregarem, não foi uma só vez. Eles diziam política e religião não se misturam. É uma verdade, só que tiraram de nós a política e eles diziam política é do diabo. E por causa desses homens, dessa geração, nós não temos mais homens de Deus para clamar pelas leis. Nós não temos mais homens para vetar certas coisas que passam. Tiraram da minha geração. Eu disse isso a Deus. Falei, Deus restitui, porque o Deus é um Deus de restituição. Restitui aquilo que me roubaram na minha adolescência, na minha juventude. Me tiraram dos meios. Eu acreditei quando eu cheguei no terceiro ano. Falei, não, agora eu não posso ir para a faculdade, porque senão eu me desvio, senão eu não vou aguentar a pressão. Eu olhei muitos anos, irmãos, eu perdi muitos anos. Eu voto Deus dos 16 anos. E muitas vezes eu falei, eu vou votar nulo, porque nulo, a política é tudo, tanto faz, tanto fez. Quem entrar vai roubar. Isso não é uma verdade. Nós somos os influenciadores desse caminho. Nós vamos orar pelas famílias. Olha o que essa palavra diz. Prestem atenção. Fala para o seu irmão, cutuca ele, mexe com ele, fala, preste atenção. Fala para ele, preste atenção no que foi dito. Preste atenção nos sinais. Fala para ele, irmão, se não falar nada, pisa no pé dele, em nome de Jesus. Fala, preste atenção nos sinais. Fala, preste atenção no que a política está fazendo. Preste atenção na economia. Preste atenção no que o diabo está plantando. Preste atenção no que o reino de Deus está falando. Preste atenção. Hoje, vai para o seu, não é hoje. Não vai para o seu como fosse, é hoje. Eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Quem escolhe é você. Acende essa luz para mim, nós vamos orar. A bênção e a maldição. Eu quero dizer uma coisa. Se você não cuidar do patrimônio família, tem gente que rodopiou aqui dentro, que foi pregador, que foi homem de Deus. Não estou falando só em questão de pecado, mas quando chegar no dia do juízo, Deus vai falar, cadê o talento que eu te dei? Talento não é só dom. Estude mais, talento não é só dom. Se Deus te deu essa esposa e esse marido, olha, tem hora que a esposa dá nos nervos da gente, é verdade. E eu falo, irmão, tem hora que eu falo assim, Jesus, só essa mulher vai me aguentar. Irmão, se é sério, tem hora que eu falei para ela, falei, Elinha, eu estou ficando velho, vou ficar rabugento, não estou aguentando barulho. Irmãos, eu trago aquele barulho, já me nervoso, nossa, Jesus, me arrebata pelo menos. É verdade, irmãos, eu estou ficando rabugento. Sabe, não aguentando barulho no negócio. Só que Deus me deu a minha família como um dom, um talento. E vai chegar naquele grande dia que Deus vai falar, cadê os talentos? Se eu com as minhas mãos enterrei, se eu com as minhas mãos deflagrei, defraudei, matei, arranquei o evangelho de verdade, se eu com as minhas atitudes não deixei ver os meus filhos verem Deus, eu vou pagar caro por isso. Porque se eu falar aqui, eu sei falar, eu fui treinado desde os meus 13 anos para isso. Agora, se eu falar uma coisa aqui e viver outra coisa para os meus filhos, sabe o que vai acontecer? Eles vão olhar o meu pai como hipócrita e não vou permitir que o meu Deus alcance a minha geração. Por isso eu vou pagar caro. Porque olha, se não me ganha aqui dentro é muito fácil. Ser um cristão aqui, ser militante para o reino aqui é muito fácil. Agora, se o David quiser ajudar com o fundo, já pode. Ser cristão aqui é muito fácil. Olha, a gente aprende. Olha, se você ficar, vir na aula teológica 3 dias com o pastor Pompal, você pode subir e pregar aqui. É de verdade, irmãos. O pastor tem hora que ele está falando que de repente ele fala um segredo, fala, não, deu 3 mensagens, 2 livros e uma apostila ainda. É verdade. A gente é treinado para isso. Agora, se você não viver isso, tem muita gente que quando vai ler a Bíblia, todo mundo fica de pé. E eu não estou falando que isso é errado. Só que ter reverência e ficar de pé e não viver o que a Bíblia diz, isso não é reverência, isso é hipocrisia. Diante de vocês hoje está a bênção e a maldição. Eu estava aqui, que dia foi?
fator de oração. Sábado, mas eu estava andando nesse corredor aqui. Eu não estava nem orando pela minha família, eu estava orando pela igreja, negócio. De repente eu senti um desejo de abençoar os meus. Eu comecei a andar abençoando. Eu comecei a decretar sobre os meus filhos. E eu não parei. Eu fui na minha descendência posterior e disse assim: Senhor, já que eu estou em terra estrangeira, os meus netos vão ser grandes nessa terra. Eu disse: Senhor, os filhos dos meus filhos e os meus filhos vão ser os poderosos dessa terra. E quando fala poderoso, a gente tem uma tendência a olhar para o lado negativo. Não, Deus te chamou para ser poderoso na terra, dominar a terra, estar no seu DNA, sujeitar a terra, estar gravado em você, porque o Cristo Todo-Poderoso que venceu o mundo, Ele mora em você. Diante de você está a bênção e a maldição. Eu queria convidar você, nós vamos orar e acabamos agora. Quem quer abençoar a sua família, eu queria que você viesse fazendo um voto no altar. Mas olha, não é pressão. Ah, não, peraí, eu xingo em casa, não estou preparado para largar. Eu não estou fazendo pressão. Não, eu não sei, eu de vez em quando dou umas bolachas na mulher, a mulher dá umas bolachas no marido, eu não estou preparado para deixar. Não, eu no meu telefone tenho pornografia, mas eu ainda não estou pronto para deixar. Não, eu sou crente aqui dentro, mas lá fora eu não tenho coragem de falar Jesus por causa da minha vida, do meu estilo, eu ainda não estou pronto para deixar. Não tem problema. Não tem problema. Agora, se você, assim como eu, quer influenciar os seus filhos, sabe, eu estava chorando, eu falei: Jesus, os meus sermões vão passar, a minha pregação vai passar, o que nós pregamos não vai servir, pode servir de base para uma geração futura, como nós vemos os avivalistas, mas a pregação deles não prega, não vive mais hoje, porque Deus não dá palavra requentada, é para aquele tempo. Eles podem nos influenciar, mas a palavra era para aquele tempo. Eu falei: Deus, eu vou morrer e talvez eu vou ser esquecido. Olha, eu anoto tudo que eu prego, eu anoto tudo que eu estudo. Eu falei: talvez os meus livros, os meus cadernos, os meus estudos cheguem nos meus filhos, mas talvez não alcance os filhos dos meus filhos. Eu estava dizendo isso aqui na torre, no relógio de oração. Eu falei assim: Senhor, eu só quero pedir uma coisa. Não deixe que o meu Deus, que é o Senhor, seja apagado na história da minha descendência. Eu posso ser esquecido, pastor Anderson. As minhas palavras podem ser esquecidas, mas o Deus que eu sirvo não vai ser apagado na minha geração. O meu Deus vai perdurar nos meus filhos, os filhos dos meus filhos. Até 1000 gerações vão conhecer o Deus que eu servi nessa terra. A minha voz vai se calar no momento, os meus sermões vão se passar, mas o meu Deus vai durar. A minha geração futura vai conhecer o meu Deus. E se você, assim como eu, vai com essa garra, essa vontade, eu queria que você viesse até o altar. Nós vamos fazer um voto com Deus, se você quiser, e nós vamos orar. Se você quer influenciar a sua geração, eu quero dizer uma coisa para alguém aqui.